Nós estamos aqui aprendendo da parte do Senhor sobre o que é pecado, é para que a gente não viva mais refém, escravo dessa porcaria, Deus. Nós queremos ser mudados e moldados pelo Senhor e a sua palavra. Toca os nossos corações. Faça com que a gente entenda as verdades do Senhor. É o que eu te peço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, continuando a identificar tipos de pecado. Isso é muito louco. A gente, na última SEB, a gente falou sobre tipos de pecados, né? O pecado que leva para a morte e tudo mais. E eu queria continuar da onde a gente parou. Nós temos na Bíblia atitudes que não são pecaminosas em si mesmas, mas que podem se tornar dependendo da situação. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas 14. Hoje eu quero começar a falar sobre coisas que não são pecado, mas que podem se tornar pecado por causa da situação. Evangelho de Lucas, capítulo 14, e eu vou começar a ler do 15. A paz, meu querido. Começando do versículo 15. Está escrito assim, ó. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Assim, ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados, ou vielas, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ao analisarmos as desculpas de cada um, podemos perceber que no fim das contas, nenhum deles queria participar do banquete do rei. A primeira desculpa é: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. A segunda desculpa: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. E a terceira desculpa: acabo de me casar, por isso não posso ir. A pergunta é: quem compra uma propriedade sem ver? Ninguém. Quem compra juntas de boi sem experimentar? Não faz sentido. A única desculpa aceitável seria o casamento com base na lei de Moisés. Isso está em Deuteronômio 24, 5. Se o homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Olha que loucura. Esses caras foram chamados pelo rei e eles inventaram desculpas. O começo, Jesus começa falando que são desculpas, mas você começa a perceber a desculpa. Porque um cara falou: eu preciso ver a propriedade que eu comprei. Como é que você comprou se você não viu? Naquela época, então, não faz sentido nenhum alguém ter comprado uma propriedade sem ter visto. Eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso experimentar. Você vê como elas são. Como? O cara te vendeu um boi manco, você pagou já. Você está indo lá ver agora? Faz sentido, não faz sentido. E o único sentido é o do casamento, mas nós vamos quebrar isso aqui agora. Jesus está fazendo alusão aos judeus que foram convidados a estarem à mesa, mas rejeitaram a Deus, né? No caso do casamento, quem está chamando é o próprio rei. Na lei de Moisés, o marido ele era dispensado dos compromissos públicos. Aquilo não era um compromisso público. Aquele era um chamado do próprio rei. O Senhor está falando assim: aqui, vem comer comigo, filho. Você está em casa à toa, você e sua mulher mesmo? Vem cá. E ele usou da lei para arrumar desculpa para não ir. Que loucura, né? Vemos então que nenhuma dessas coisas é essencialmente pecaminosa. Comprar alguma coisa não é pecado, comprar boi não é pecado e casar não é pecado, né? Mas se tornam quando se percebe que não passam de desculpas para não servir a Deus. Outro exemplo disso está em Marcos 7. Eu queria que vocês abrissem comigo. Hoje nós vamos abrir 3 de maio. Marcos 7, capítulo 7, a partir do versículo 9. Marcos 7, 9.
Diz assim, ó, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas próprias tradições. Jesus está falando isso. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Corbã é um termo que significa ofertado a Deus. A lei de Moisés exigia que os filhos cuidassem de seus pais idosos. Essa é uma implicação do 5º mandamento. Êxodo 20:12, honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honrar aos pais não significa apenas ter respeito nas palavras e no comportamento perante eles. Significa auxiliar a eles quando necessário. Pais necessitados são desonrados por seus filhos quando esses ignoram suas necessidades. Pais idosos são honrados quando seus filhos os cuidam. Mas uma tradição dos antigos dizia que se você tivesse dinheiro ou outras posses que desejasse ofertar a Deus ou ao templo, então essas prioridades não poderiam ser utilizadas para sustentar seus pais. Olha que loucura. Existe uma lei de Deus que manda com que os filhos obedeçam aos pais e cuidem dos pais. A tradição falava meio que o contrário. Você tem essa lei mesmo, mas se você dedicar tudo a Deus, corbã, você não precisa mais viver a lei de Moisés. Ou seja, eu já estou ajudando na igreja, eu não preciso ajudar meus pais, eu não preciso cuidar dos meus pais. Financeiramente eu não posso cuidar de vocês, por quê? Porque é corbã, porque eu estou oferecendo a Deus. Olha que coisa bonita, estou oferecendo a Deus. Se ajudar o próximo não faz sentido nenhum. Certos homens com intenção iníquas usavam essa tradição do corbã para dar a entender que amavam a Deus mais do que todas as outras pessoas, até sua própria família. Mas na verdade eles guardavam suas riquezas em vez de usá-las para cuidar de seus pais idosos. Essa é a ideia. No fim das contas, o cara estava oferecendo o melhor dele para Deus. Não estava, realmente não estava. Ele estava tirando da boca de alguém. Ele estava tirando da responsabilidade dele de cuidar dos pais. Isso é muito louco. Muitas das vezes a gente vive isso nos dias de hoje, com a ideia de o problema está rolando em casa, você fala assim, não, nós temos que ajudar na igreja. Tem que, mas você não pode deixar de resolver os problemas da sua casa. O Osher vai dizer que o primeiro ministério do homem é a família dele. Então, existe um mandamento de Deus para que a gente cuide da nossa família. Os caras estavam falando assim, eu não vou cuidar da minha família porque eu estou honrando a Deus. Não está honrando, você não está honrando. E aí, ficou claro, né? Coisas que não são pecaminosas, mas que acabam se tornando pecado. Não é pecado se agradar a Deus, mas a motivação do cara, triste demais. Usa aquilo como desculpa. Agora eu quero falar com você sobre o pecado contra a consciência. Eu queria que vocês abrissem Romanos 14. Isso. Romanos. Minha filha, vai vendo. Romanos 14. E nós vamos ler tudo. Vou esperar vocês abrirem, tá? Eu ainda estou na mesma conversa, tá bom? Sobre coisas que não são essencialmente pecado, mas se tornam. Na minha Bíblia, eu não gosto muito de título, por causa do Jonas Madureira, mas na minha Bíblia está escrito os fracos e os fortes. Começa assim, ó. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Amém. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente, em sua própria mente. Tá? Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Está em Isaías 45, tá? Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ou seja, não é pecado comer nada, né? A não ser para os que assim o considerem. Para eles, é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, ou seja, de falas maldosas. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua dos dois. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Eu nem preciso explicar, mas eu vou. Né? Não posso, né? Aqui vemos o caso de um irmão fraco na fé que discorda de outro irmão acerca de algum assunto secundário. De sagrado, comida, etc. Assuntos secundários. Nas palavras do pastor Frank Brito, o fraco e enfermo na fé, no contexto de Romanos 14, é alguém que é um verdadeiro cristão, um legítimo filho de Deus, alguém que Deus verdadeiramente recebeu por seu, mas que por diferentes razões ainda não alcançou um entendimento correto sobre determinadas verdades da fé cristã, o que acaba o levando a tomar algumas atitudes equivocadas. Esses fracos e enfermos, diz Paulo, não agiam com má fé, eles estavam legitimamente se esforçando para agradar ao Senhor. O problema deles era a falta de entendimento, por isso não deveriam ser condenados como ímpios, deveriam ser respeitados como irmãos que simplesmente precisam de instrução e tempo para deixar de ser fraco e amadurecer. Vocês entenderam? Paulo está tratando aqui de um problema, mas um problema pouco grave. Os irmãos que se converteram, judeus e gentios, estavam brigando. Uns falavam assim, não pode comer carne não, gente, carne, você é doido. Não pode, não é carne sacrificada. Entendam isso, todas as vezes que a Bíblia fala sobre carne sacrificada, naquele tempo era extremamente comum a carne sacrificada, muito mais que a carne normal, muito mais. A carne era sacrificada e depois era vendida. Por isso que gerava aquela confusão toda, e agora não come? Eu comi, agora eu entendo que esses deuses são pagãos, o que eu faço? Enfim, alguns comiam, gentio sempre comeu, então eles continuam comendo, pronto. O judeu não. O judeu, ele viveu contra a idolatria, então ele não comia. Era uma confusãozinha assim, mas meio natural, né? O texto aqui tem em vista a relação entre o judeu convertido e o gentio convertido. Por causa de seu passado idólatra, essa pessoa não quer mais nenhum vínculo com a idolatria. Com seu entendimento ainda não é maduro, se ele comer carne, sabendo de onde veio aquela carne, sabendo que a carne veio do templo pagão que ele frequentava, a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Por isso Paulo diz, o que come, não despreze o que não come, porque na limitação dele é para o Senhor, que ele não come e dá graças a Deus. Nesse caso é tranquilo de entender. O irmão é fraco na fé. E isso é o pecado para a consciência. É quando você conscientemente faz uma coisa que você acha que é pecado. Se torna pecado. E ele está pecando. Exatamente. Ele está pecando porque ele tem na consciência dele que é pecado. Se eu tenho na minha consciência que é pecado comer carne, por que eu vou comer? Faz sentido, né? Em toda essa questão existem 3 Fs. O fraco, o forte e o fariseu, que é aquele que se diz escandalizar para que o outro não pratique algo que ele não concorda. Vocês já viram isso? Já aconteceu demais. Eu vou falar sobre legalismo um pouquinho mais na frente, mas a ideia é essa. Existe o fraco, aquele que fala assim, cara, não come não, velho. Trem mó sacrificado para ídolo aí, não faz trem não, esse trem é errado demais. Eu não como esse trem, eu não meto a mão nesse negócio não, se você não mete a mão não. Existe o forte que fala assim, cara, tudo bem, não vou comer na sua frente, mas eu acho que tem nada a ver com nada, vou comer sim. E existe o fariseu, que é o cara, você está comendo? Não pode? Não. Você não pode. Eu não como, porque eu sou você também não pode. Enfim. O fraco na fé aqui,
Presta bastante atenção nisso, que eu vou falar sobre um outro fraco na fé. Então vocês precisam entender isso. O fraco na fé aqui é aquele que discorda de você, não participa dos seus atos e cada um vive a própria medida de fé. Eu coloquei o exemplo aqui, bateria na igreja, cortar o cabelo e o uso de veste. O fraco na fé, aqui, de Romanos, é o cara que ele vai virar para você e falar assim, cara, não pode ter bateria na igreja. Não pode. Na minha igreja não tem bateria. Bateria é um trem do Satanás. Você fala assim, top, não tem na sua igreja. Na minha igreja tem bateria. E está tudo bem. Quem está errado? Está errado aquele que condena a bateria. Ele está errado. Mas é porque ele é fraco na fé. Não é má fé dele. É porque no entendimento dele aquilo é pecaminoso. Deus vai iluminar ele uma hora, ele vai entender. O capítulo de Romanos começa, aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Meu irmão, fechou. Nós é o filho do mesmo pai, está valendo demais. Você não toca a bateria, nós toca. Vamos ficar tranquilo. Enfim. Vale ressaltar também que essas divergências quase sempre são acerca de usos e costumes, e não de assuntos teológicos profundos. Eu acabei de falar. Esse cara é um irmão na fé, ele não é um herege. E não sem vergonha, porque tem um sem vergonha também. Tem o cara que ele não, o Espírito Santo não existe não. Não, aí você nem conversa. Pode ir embora, meu filho. Não quer nem saber com você não. Vai viver sua vida de herege para lá. Nós estamos falando aqui de um irmão na fé que acha que algumas coisas são erradas e ele é condenado se ele fizer. Ele está se condenando e é pecado para ele. Tá? A chave de toda a discussão está no versículo 23 de Romanos. Vamos lá. Versículo 23, é o último versículo. Nos dois casos que nós vamos ler, a chave está sempre no último versículo. Fala assim, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Eu já vi algumas pessoas usarem essa frase, tudo que não vem de fé é pecado, para condenar as coisas. Ah, não, você não pode ver filme não, porque tudo que vem de fé não vem de fé é pecado. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que tudo que não é feito com a consciência certa de que aquilo é certo ou errado, é pecado. Se você tem dúvida, não faça. Ponto. Esse é o esquema todo. Está com dúvida? Não sei se é pecado ou não. Na dúvida, não ultrapasse. Não faça. Se temos dúvida acerca de algo ser pecado ou não, não devemos praticar o ato, visto que fazendo estaremos pecando contra a nossa consciência. Isso são pecados para a consciência. Algo pode não ser essencialmente pecaminoso. No caso da passagem, comer carne, por exemplo, né? Mas acaba se tornando pecado, porque aquele que come não está convicto do que está fazendo. Isso também se aplica, cuidado, com outro tipo de fraco na fé, e eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios 8. Então, nós entendemos que o primeiro fraco na fé aqui é irmão crente, que discorda de você e que não pratica o mesmo que você, e vocês não discutem por causa disso, porque é coisa boba, é bateria, é vestimenta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mãe na fé, eu falo muito dela aqui, e ela acredita piamente que homens que vestem short não vão para o céu. Ela acredita piamente nisso. Quando ela vai na minha casa, eu visto calça. Ela está na minha casa e eu visto calça. E respeito a ela. Eu não quero atrapalhar a fé dela. E isso vai atrapalhar ela me vendo de short, ela vai querer. Pelo contrário, já me viu de short, ela deita o pau em mim. E ela fala, por quê? Porque ela entende que eu vou para o inferno se eu continuar. Então, para não escandalizar a consciência dela, eu visto calça. Mas eu nunca escondi dela que eu visto short. Não posso fazer isso também, né? Pecado. 1 Coríntios 8. Vamos ler? Tudo. 8:1. Com respeito aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa e ainda não conhece como deveria. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, né? Ah, tá. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores por aí, né? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns andam ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência deles é fraca, ficam contaminados. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos.
Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. De novo ele falando sobre pedra de tropeço. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos? Vou ler de novo. Se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Um dos maiores equívocos no meio do povo de Deus é em relação a escandalizar o irmão. A ideia que temos hoje sobre o assunto é que não podemos fazer nada que algum irmão na fé acredite ser errado. A ideia de escandalizar na passagem que lemos está em fazer com que o irmão fraco na fé replique a atitude do mais forte, mesmo tendo dúvidas internas sobre tal assunto. Entendam, os crentes acham que escandalizar é: eu não vou vestir um short, porque os irmãos vão ficar assim, não pode vestir short, nossa, e aí eu estou escandalizando os irmãos. Não. O que Paulo está falando sobre escandalizar aqui é um irmão que acha que vestir short é errado, me vê vestindo short e fala assim, vou usar, e peca. Eu fiz esse irmão cair. Eu sei que esse irmão tem a mente fraca. E eu fiz ele cair. Não é que ele se escandalizou, achou um absurdo. O achar um absurdo está no primeiro fraco na fé lá, que nós lemos em Romanos. Esse daqui não. Esse aqui olha e fala assim, Robinho usa, eu vou usar também. Sabendo que para ele é pecado. Vamos continuar. Aqui temos o fraco na fé que participa com você, tem fé e peca. Hoje em dia, bons exemplos sobre isso são questões como tatuagem, bebida, música secular e palavras de baixo calão. Vamos seguir a linha? Tá. Primeiro, não existe nenhuma passagem que proíba tatuagem. Abre comigo Levíticos 19. Levíticos, é Antigo Testamento, tá? Sei lá, né? Levíticos 19, 28. Nada a ver, tem Levítico 23 aqui. 19, 28. Está escrito assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. A NVI traduz tatuagem, tá? Mas também é traduzido como marca. O texto em questão não proíbe o uso de tatuagens. Na verdade, a ideia do texto é que Israel não copiasse o costume de nações pagãs em sua época. O que faziam marcas e feridas na pele em adoração aos mortos. Vamos lembrar que eu estou falando sobre o quê? Pecados contra a consciência, tá? Vou chegar lá. Segundo, a Bíblia também não proíbe o consumo de bebidas, mas sim o exagero. Efésios 5,18 diz, não se embriaga com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. A Bíblia não proíbe ouvir música secular. Nesse caso, ainda assim, reina o bom senso sobre o tipo de música que estamos ouvindo. E quarto, algumas pessoas não consideram certos tipos, termos, né, como palavrões. Esse último caso, a gente chama de legalista. O legalista, tudo que ele faz não é pecado, e tudo que os outros fazem é pecado. Vocês já viveram com alguém assim, ou vocês já foram alguém assim? As pessoas acham um absurdo o que você está fazendo, mas é porque elas não fazem. É um absurdo, gente. Sua igreja ainda tem bateria? Que absurdo. E existe o contrário. O cara que ele faz um trem extremamente errado, ele fala assim, não, consciência. Vocês querem ver um exemplo? Nando Moura é um cara que ele é descrente. Ele se acha crente. E ele fala muito palavrão. E eu já vi um vídeo dele explicando porque ele fala palavrão. E a resposta dele é, quando Jesus chamava as pessoas de raça de víbora, era o palavrão da época. Então tá. Vou comentar não, né? Eu já vi muitos irmãos falando palavrão e falando assim, não, é forma de expressão. Já vi. Forma de expressão. Enfim, né? É uma desculpa para se fazer livre de acusações, mas que na verdade não leva em conta nada além da sua própria vontade. Ainda assim, como vimos anteriormente, algo que não é essencialmente pecaminoso pode se tornar pecado. Dito isso, algumas coisas devem ser levadas em conta em relação a esses assuntos. Os assuntos que eu falei em cima. Tatuagem, bebida, palavra de baixo calão, que já foi até respondido aqui, né? Não preciso falar muita coisa sobre isso. E música secular. A primeira coisa, Deus está sendo glorificado?
do que você vai fazer? É a primeira coisa que você tem que pensar. Estou glorificando a Deus com a minha tatuagem? Estou glorificando a Deus bebendo? Estou glorificando a Deus falando essas palavras de baixo calão? Estou glorificando a Deus ouvindo esse tipo de música? A segunda coisa, qual a motivação? Qual que é a sua motivação para fazer a tatuagem? Qual é a sua motivação para começar a beber? Só socialmente? Qual que é a sua motivação para ouvir música secular? Qual que é a sua motivação para ficar falando essa palhaçada que você está falando? Terceira coisa, isso irá produzir algum tipo de escândalo ou controvérsia? Você precisa pensar nisso. A gente acabou de falar do fraco na fé. Se o seu irmão te ver no barzinho bebendo, isso vai fazer o que com ele? Vai fazer ele nunca mais te ouvir? Vai fazer ele talvez replicar o que você está fazendo? A confusão. Eu faço tatuagem e o irmão que acha que é pecado, faço porque me viu fazer. Olha a confusão. Quarto, é fruto de algum tipo de rebeldia? Estou chateado, então hoje eu vou tomar todas. Não, vou fazer minha mãe não gosta não, mas não é pecado, vou fazer. Sua mãe não gosta. Você é maior que sua mãe. Rebeldia. Outra coisa é, vale a pena. E esse aqui é o pior. Vale a pena. Vale a pena. No caso da tatuagem, é algo que vai durar para sempre. Eu sou o tipo de cara que eu sempre gostei de tatuagem. Sempre gostei, acho lindo, muito bonito. E eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive dinheiro, né? Criança, eu era mais novo, não tinha dinheiro. Depois que eu tive dinheiro, eu falei assim, não, vou gastar R$400. Não vou não, tem outras coisas para fazer. E isso tudo foi Deus me guardando. Até eu, há pouco tempo atrás, me lembrar das tatuagens que eu queria fazer. Graças a Deus eu não fiz. Eu não gosto de nada disso mais. Não faz o menor sentido. No meu serviço tem uma menina que ela tem o braço tatuado. É muito bonito o braço dela, muito bonito. E eu vi ela comentando com a colega, eu não aguento mais acordar, olhar para o lado e ver essa tatuagem. Não aguento mais. Enjoou. Lembre-se de que toda decisão tem consequências. Você está disposto a sofrê-las? Isso é que você tem que pensar. Eu estou disposto a ter um trem eterno no meu braço, escrito, mamãe, te amo. Passada. Eu estou disposto a minha bebida ocasional se tornar alcoolismo? Estou disposto. Eu estou disposto a começar a ouvir tanta música secular e esquecer das músicas que glorificam a Deus e virar um mundano? Porque isso já aconteceu comigo, tá? Eu hoje ouço música secular, mas em uma dosagem muito menor. Porque eu sei o perigo que é. Vai ouvindo sua música descrente para você ver. Mas não está falando nada demais, está falando de amor, vai vendo. Vai vendo. De novo, não é pecado. Palavras de baixo calão. Vou começar falando umas besteirinhas, umas porcaria. Daqui a pouco, você solta em cima do altar. Rolou na igreja da minha mãe esses dias. O cara estava pregando e soltou um palavrão. Do nada. Todo mundo olhou para o pastor baixou a cabeça. Enfim, né? E no caso da tatuagem, eu tenho algumas ressalvas maiores. Quando eu queria justificar porque eu faria tatuagem, a minha resposta para mim mesmo foi, mas eu vou fazer para honrar a Deus. É o nome dele, a cruz, um negócio. Só que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então, se hoje você está aqui, é porque Deus quer. Amanhã, se você quiser te mandar para a África, se você quiser te mandar, eis-nos aqui, né? E a tatuagem hoje em dia abre muitas portas. Existem pessoas que não vão te ouvir, que te ouvem, você é todo tatuado. Mas fecha muita porta também. Tem gente que não vai te ouvir. Não vai te ouvir. Isso é muito cabuloso. E uma outra coisa que é o que mexe na minha cabeça e o que me deu o ponto final para eu não querer fazer a tatuagem. É que uma tatuagem que glorifique a Deus, porque no fim das contas é tudo estética, mas que glorifique a Deus, talvez me impeça de pregar para aqueles que não gostam de Deus. Isso é complicado. Se eu encontrar, por exemplo, se eu com uma tatuagem dessa encontro um muçulmano, eu não prego para ele. Eu não posso entrar em países que perseguem o cristianismo com a tatuagem de cruz. Eu não posso. Isso me impede de muita coisa. Vocês estão entendendo? Isso tem que ser levado em conta. Um vinhozinho ocasional. É pecado? Você vê isso o tempo todo na internet. Comecei a ser... gente, a partir de hoje eu sou pastor, estou aqui no Facebook, acabou. As perguntas é sempre a mesma. Tatuagem é pecado? Bebida é pecado? Sexo no casamento é pecado? Você já sabe. Se você está com intenção de que a resposta seja sim, é porque dentro do seu coração você acha que é não. Você acha que é pecado, mas você quer que alguém te dê uma validação. Então, para você é pecado. Até como eu brinquei com o pastor Elcio e o pastor Robinho. O cara perguntar assim, beber é pecado? Para você é. Você está perguntando. Para você é pecado. Você não pode não. É sempre assim. Você está interessado demais. Por quê? Porque você quer fazer? Sim, mas porque você também acha que pode ser pecado. Então, cuidado, né?
Conclusão, fato é que mesmo com argumentações elaboradas para defender nossas posições, o que deve reinar acima de tudo é o que encontramos no final do capítulo. Vamos ler? 1 Coríntios 8, 13. Diz assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. E isso daqui você tem que prestar muita atenção. Paulo começa falando sobre carne sacrificada a ídolos. E ele termina falando carne. Ele termina falando assim, cara, se qualquer coisa fizer o meu irmão tropeçar, e tropeçar aqui não é o cara escandalizar, a gente já entendeu? É o cara replicar aquilo, nem carne eu como. E ele não tá, aqui não está falando de carne sacrificada a ídolo, está falando de qualquer tipo de carne. Eu deixo comer qualquer coisa para eu não fazer meu irmão tropeçar. Eu sou capaz de fazer o esforço de não vestir short na frente da irmã Conceição. Faz esforço. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, bobeira. Ah, não, mas se eu deixar de fazer por causa do meu irmão... Gente, que coisa boba. É a salvação do irmão que tá em jogo? Não faço. Acabou. Agora, se vier um cara de outra igreja aqui, se sentindo fraco na fé, é o legalista, o fariseu, vocês não podem. Ô, meu filho, dá licença, vai para uma igreja que tenha. Nós estamos aqui na liberdade de Cristo Jesus. Acabou. Agora, se tem um irmão que fala assim, não, eu acho que é errado. Ah, mas vocês estão fazendo, eu vou fazer também. Não, cara. Eu vou contar para vocês uma vergonha que eu passei. Eu passei uma vergonha. Estava na minha casa, e aí uma colega da Dani chegou, e a gente estava conversando, elas estavam conversando lá, e tem um cara, o nome dele é Lucas Inutilismo, ele faz um compilado das músicas do ano. O cara é um excelente músico, cara. O cara é excelente músico. E aí eu estava vendo isso lá, pá, e essa menina é nova na fé, ela estava começando há pouco tempo, sabe? E ela veio de uma vida de funk, de palhaçada, enfim. E aí, tipo assim, ele mistura vários ritmos, inclusive o funk e tudo mais. E eu tô lá, pá, não, que doido, pá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela veio da cozinha e falou, oi, você está ouvindo? Ah, não, é outra coisa. Ela reconheceu a música mundana que ela ouvia nas coisas dela. Eu fiquei vermelho. Eu podia ter visto isso em qualquer outra hora, velho. Sem ninguém. Via. Não para esconder, não. É para livrar o fraco na fé. Porque ela pode virar e falar assim, eles ouvem isso? Ah, então pode. Ou, aquilo me quebrou, desliguei na hora, fui para o meu quarto, falei, Jesus, eu sou uma porcaria, viu? Eu não presto, não. Misericórdia. Estou escondendo de alguém que eu ouço? Não. Eu não quero que o meu irmão, que tenha consciência fraca, ouça. E se for preciso que eu nunca mais ouça para que esse irmão não tropece? Tranquilo. Colossenses 2, 20. Tá bom. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensiosa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Tá, totalmente inclusa. Totalmente inclusa. A ideia é de que essas coisas não acrescentam em nada. Então, você pode consumir? Pode. Mas você precisa? Provavelmente não. Provavelmente mais atrapalha do que ajuda. Essa é a questão. Eu lembro que nas épocas em que eu mais caí em pornografia, era a época que eu ouvia música mundana. Porque eu queria fugir de Deus. Então, eu botava no meu fone qualquer outra coisa que não fosse relacionada ao nome de Deus e pau na máquina. Vou vivendo. Eu pretendo, em algumas aulas futuras, falar sobre música. Porque a nossa definição de secular e gospel é muito difícil. Existem músicas gospels que são mundanas.
E existem músicas seculares que contêm elementos cristãos. Hoje, qual que é o meu critério? O meu critério é a letra. O meu critério hoje é a letra. Letras que não firam a santidade de Deus, não firam quem Deus é, letras que não falem de algo obsceno. Vou te dar um exemplo. O sertanejo hoje é só traição. Não tem outro tipo de coisa, é só traição. Não, você não vai achar uma coisa, não, um amorzinho, porque é o abismo que chama o outro. Não, eu escuto um cara que o cara só canta de amor, mas esse ritmo que você está gostando não é propenso a só amor, é propenso a outras coisas. Cuidado, a gente precisa tomar cuidado. É aquele negócio, de novo, na dúvida, não ultrapasse. Eu não posso virar para vocês e falar que a Bíblia condena, não posso. Mas eu também não posso deixar vocês livres de, não, então não é para fazer. Se a Bíblia não proíbe, não existe um versículo que fala sobre masturbação, não existe. Mas eu consigo te provar que é pecado. Eu consigo te provar. Vocês estão entendendo? Existe muito mais do que só um versículo. As pessoas, elas querem validação. É pecado fazer tatuagem? Eles querem ouvir assim, não, vai lá, arrebenta. Não é simples. Não, mas nós temos tempo para conversar antes. Qual que é a sua intenção com isso? Muito dificilmente você vai ver alguém querendo fazer tatuagem num lugar escondido. É para mostrar uma parte do corpo. É sempre assim, gente. A gente está, às vezes, mente para nós mesmos. Vou beber só socialmente. Essa bebida socialmente, daqui a pouco, pode virar alcoolismo. Você está disposto? Porque eu disse falar assim, nossa, não consigo dormir sem beber um vinhozinho. Eu conheço um crente que fala isso, eu não consigo terminar de almoçar e não tomar um licorzinho. O nome disso, para mim, é vício. Para mim é vício. Tem outro nome, não. Vício. Se você não consegue deixar de fazer, vício. E da bebida, do vinhozinho ir para outra coisa. Só que o que acontece? Hoje em dia, e principalmente no passado, os pastores, por zelo, não por maldade, por zelo, tinham medo de que os irmãos caíssem. E, por zelo, eles pecavam, incluindo coisas na Bíblia. Apocalipse vai dizer que ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula. Ou seja, nós não podemos acrescentar. E, pasmem, nós não precisamos acrescentar. Essencialmente, as pessoas sabem que estão erradas. Uma pessoa que pergunta em um direct, um pastor desconhecido, se ela pode fazer tal coisa, ela sabe que ela está errando. Ela sabe, ela quer validação. Enquanto você quiser validação, a resposta para você é não. É simples assim. Vamos lá. Então, portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. O mundo tenta, de toda forma, nos empoderar, nos colocando como donos da nossa vida. O Evangelho é diferente. Ele nos lembra que nossa vida é um presente de Deus e que Ele espera que consideremos nosso próximo acima de nós mesmos. E isso tem peso ainda maior se tratando de alguém fraco na fé. Ainda maior. A gente tem uma responsabilidade com esses fracos na fé, que é a responsabilidade de cuidar, de zelar, de não deixar com que eles caiam. E quem é o fraco na fé? É quem está na igreja há 2 anos? É quem está na igreja há 50. Não entendeu ainda. Não percebe ainda. Gente, vou falar um tem que eu acho feio, tá? Aí vocês tiram as conclusões suas aí. Que povo que é velho e quer pagar de novo. Não, sou novinho, vou fazendo as coisas. O cara vai querendo seguir tendência. Aí faz tatuagem, faz piercing, faz não sei o quê. Qual é a motivação disso? Mostrar que eu sou jovem. Que motivação porcaria é essa? Não glorifica a Deus em nada. Não acrescenta em nada para ninguém. E vou falar a verdade com você, é horroroso. Horroroso. Jovem querendo aparecer é horroroso. Velho querendo aparecer é hediondo. É um trem terrível. Que o velho já devia ter ciência de que não vale a pena aparecer para os outros. Eu estou aqui lutando para entender isso. Mesmo, não vale a pena mesmo não. Está valendo a pena ficar fazendo o que os outros. Agora, um cara está velho, já era para ter aprendido isso já. Ué. O que acontece nas igrejas hoje é isso. O pessoal mais velho é mais confuso que os mais novos. Os mais novos vão entendendo. Opa, então isso aqui eu não vou fazer. Então isso aqui eu vou fazer. Não, papa. Os mais velhos não. Então, e era para ser o contrário. Nós que somos mais novos, nós devíamos ser os doidos da galáxia, vivendo a vida louca. E os mais velhos segurando nós. Não, nós estamos tendo que segurar os mais velhos. As mulheres mais velhas edificam as mulheres mais novas. Você não vê. Você não vê. É só. A fofoqueira é quem? Eu vou falar nada. Eu queria finalizar com 3 passagens bíblicas, tá? A primeira, Filipenses 2:3. Vocês pegaram a Bíblia, então eu vou deixar vocês abrir. Eu ia só falar. Filipenses 2:3 fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Vaidade. Mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Pensa no outro antes. Pensa no próximo antes. Você é quem? O fraco na fé?
Se você acha que você é o fraco na fé, você tem que lutar para ser forte, ponto. Esse é um ponto, tá? Se você se vitimiza por ser o fraco na fé, você é fariseu. Ah, eu sou fraco, então não façam na minha frente, fariseu. E se você é forte na fé, segura a onda, irmão. Para mim não tem nada a ver nada, ótimo, então segura a sua onda. Você precisa pensar no próximo, no mais fraco. Isso vai ferir a consciência do mais fraco. O mais fraco vai me seguir, vai falar assim, vou fazer também. Vou contar para vocês um negócio. Quando eu era mais novo, não era cristão, minha mãe estava frequentando a igreja católica e tudo mais. Eu tenho como referência um tio meu que é crente e tudo mais, e por muitos anos foi de igreja e continua sendo de igreja. E eu lembro da minha mãe conversando com esse meu tio, falando assim, não faça tatuagem, nem coloca brinco, porque os meninos vão seguir você. Nós tínhamos ele como referência. Então, se ele fizer as músicas que ele ouvia, eu ouvia. O jeito que ele penteava o cabelo, eu queria ter igual. Meu é ruim, o cabelo dele é bom. As roupas que ele vestia, eu queria. Nossa, eu era doido. Quando a roupa dele parava de servir nele, vinha para mim, eu ficava doido. Estou vestindo a roupa do Ainda, estou arrebentando. Eu tinha ele como referência, eu tenho até hoje. E eu lembro da minha mãe falando isso com ele. Oh, não faz não, velho. Por amor aos meninos. Porque se você fizesse, menino falasse assim, meu tio faz, véio. Meu tio é de igreja, crente. Faz, vão deitar. Meu tio faz uma cruz, eu faço uma caveira. Sou descrente mesmo. O que eu gosto é diferente do que ele gosta. Mas fez tatuagem. Vocês estão entendendo? Se eu visse naquela época meus tios, eu via meus tios, meu padrinho bebendo, e ele não. Aquilo era um negócio muito doido, porque meu pai bebia demais. Então a minha referência não bebia. Falou, da hora. Ele falava que ele ia nos lugares, divertia, ele ia nos confra jovem, nos negócios, eu ficava doido. A igreja dele era uma igreja cheia de jovens, os caras fez banda, era doido, eu queria estar perto. Eu nem sabia quem era Jesus, mas eu queria estar perto, porque ele é minha referência. Entende? A referência gera responsabilidade. Se nós somos os fortes na fé, existe uma responsabilidade com isso. E a responsabilidade é prezar pelo mais fraco. Não é a responsabilidade é de ser santo e irrepreensível? Também. Mas principalmente prezar pelo mais fraco. E nessas questões que são bobas e que a gente tem justificativa para fazer, tem muita coisa para pensar. Do que só fazer. Ah, então vou fazer escondido, hein? Não, ninguém está falando isso, pode fazer, não tem problema, mas pensa antes. Porque existe consequência. Você está entendendo? Chegou uma época na minha vida que eu falei assim, estou ouvindo música secular demais. Para que isso tudo? Tanto de banda boa que tem. Ô, gente, quando eu converti, eu vou contar para vocês, quando eu converti, eu gostava uns rock, uns negócios loucos, que eu ainda gosto. E aí converti. E eu ouvia uma banda chamada Sweetful. Eu descobri que a banda era cristã. Eu ouvi a vida inteira Sweetful. A banda é cristã. Fiquei felizão, falei, nossa, não vou precisar desfazer dessa, obrigado, Jesus. Não vou precisar. Algumas outras eu não me desfiz, mas algumas outras eu me desfiz. Eu era fãzaço de uma banda chamada Avenged Sevenfold. A banda é boa, extremamente boa, musicalmente falando, em letra e tudo mais. A minha desculpa era que eles cantam a Bíblia. Os caras têm eu acho que uma das melhores músicas que enfatizam a história de Apocalipse da besta e da prostituta é deles. Tem crente nenhum que fez um trem igual. Mas eu parei de consumir porque era um negócio que eu gostava tanto que se deixasse eu ouvia só aquilo. Falei, não, vou sair fora. As músicas nem... gente, não tinha palavrão nenhum nas músicas, mas eu não quero. É um trem que eu estava tão doido que eu falei, não, eu vou deixar para lá. Eu lembro que a gente fez um congresso na Lagoinha, lá de Vespasiano, sobre influência da mídia e tudo mais. E a mãe de um amigo nosso falou, cara, eu ouço muito Celine Dion, gosto muito. Eu preciso parar. A resposta para ela foi, até onde você vai? Você ouve só ela, você tem um problema. Você ouve só música secular, você tem um problema. O problema é que a gente não entende o que está fazendo e vai criando barreiras. Você está entendendo? O cara chega aqui no culto de carro e está tocando um louvor. Uma nova história. Nunca ouviu essa música. Ele ouve só na igreja mesmo e vindo para a igreja. Porque durante a semana, passei na rua, até lá com o meu carro. O pau quebrando. Vocês estão entendendo? Isso influencia. Vocês acham que não? Gente, eu vou fazer um teste com vocês. Achem que não, por favor. Fica um mês ouvindo só música secular. Vamos ver até onde você vai. Vamos ver. Estou falando de alguém que ouve música secular. Eu escuto, tá? Eu escuto e gosto muito. Mas vai. Ou só isso para você ver. Vai. Vamos ver até onde nós vamos. Nada te impulsiona para uma fé, para uma busca a Deus. Nada. E aí a gente sempre arruma desculpa para fazer. O cuidado com a desculpa, tá? O segundo versículo, Mateus 18:6, isso aqui é Jesus falando, hein? Mas se alguém te fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. É melhor você se matar do que matar alguém. É isso que Jesus está falando. Porque você é o forte na fé, cara.
Você é o cara que está aqui na SEB. Você. É uma responsabilidade. Porque às vezes a gente recebe as coisas como condenação. Ele falou, agora eu não posso. Não, respira, pensa, pelo amor de Deus. Não estou proibindo nada, a Bíblia não está proibindo nada. Mas a Bíblia proíbe a falta de senso que nós temos. Nós somos propensos demais a não ter senso nenhum. Ô, gente, eu passei de design gráfico, a primeira coisa que eu falei, eu vou fechar o braço. Você é louco. Porque no meu emprego, isso para mim é status. No meu emprego, se eu fechar o braço de tatuagem no meu emprego, é capaz de aumentar o meu salário. É o tipo de emprego que o design gráfico bom é de óculos de grau e tatuagem, filho. Meu emprego nunca me impediu disso, não. Nunca me impediu. Só que algumas outras coisas foram me impedindo. Entendeu? Terceiro, para finalizar, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vai bebendo aos pouquinhos, vamos ver se você não vai deixar. Vai. Entendam. Esse mês nós estamos falando sobre pecado. Nós descobrimos que pecado é uma coisa extremamente odiosa da parte de Deus. É o descumprimento de um mandamento que vem do próprio Deus. É ir contra a moral de Deus, quem Ele é em essência. Eu não posso brincar na porta do precipício. Eu não posso fazer um trem desse. Eu estou a um ponto de cair, velho. Não posso. Entenderam? Vocês estão entendendo? Graças a Deus. Eu fiquei com medo de ficar difícil de entender. Por quê? Porque isso é uma linha de raciocínio. Existem coisas que não são pecado, e esse é o foco da aula de hoje, mas que se passam a ser pecado por várias circunstâncias. O cristão tem que ser prudente. É isso. Prudência. A palavra de hoje é prudência. Toma cuidado com o que você está fazendo. Toma cuidado com a forma que você está vivendo. Aí você fala assim, não, mas então eu vou fazer as coisas agora escondido, para que os irmãos não vejam. Diz a lenda que uma coisa que você faz por muito tempo, uma hora aparece. Uma hora, você não consegue esconder a máscara por mais de 2 anos. É isso que a psicologia fala. Por mais de 2 anos você não consegue. Então, tá lá na festinha, e a perninha, ó. Nós já sabemos o que você escuta, filho. Nós já sabemos. E ninguém vai ficar, nossa, uau. Não, mas existe um irmão na fé que vai falar assim, pode? Então pode mesmo. E esse se afoga, cara. Vamos pensar mais no próximo, né? Vamos orar? A aula de semana que vem é surpresa. É surpresa. E assim, carnalmente falando, eu vou falar para vocês, não venham. Alcoólico. Mas as igrejas entenderam que no nosso meio, que é o meio de perdidos, existem pessoas que não podem chegar nem perto desse tipo de bebida. Então, por prudência, a gente toma suco. Prudência. Aí tem uns pastores que começam a falar, mas o vinho de Jesus era... Gente, não tem desculpa, era vinho, ótimo. Mas nós, como prudência, não vamos deixar isso acontecer. Simples assim. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Que o Senhor possa esclarecer na nossa mente tudo aquilo que ficou obscuro. Que o Senhor possa revelar a nós mesmos os nossos segredos ocultos, as nossas mentiras, aquelas coisas que nós tentamos fazer para dar desculpa, para pecar. Que em nome de Jesus nós sejamos libertos disso. Nós queremos servir ao Senhor na clareza, na luz, onde o Senhor habita. E é o que a sua palavra diz. Muito obrigado, Deus, por toda essa oportunidade. Muito obrigado por cada irmão que veio aqui nessa noite. E que nós possamos continuar aprendendo e glorificando o Senhor da forma certa, no culto que está vindo a seguir, Jesus. Muito obrigado. Amém.